Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre a notícia bombástica do momento. Maurício Pochettino não é mais técnico do Tottenham, foi demitido mesmo, né? Tottenham sacou o técnico e a justificativa foi de que os resultados domésticos da reta final da temporada passada e no início dessa temporada foram bem abaixo do esperado. Isso de fato é verdade, a demissão obviamente, pelo menos obviamente não, né? Na minha opinião, não passa muito por isso, mas enfim, vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Né, outra notícia bombástica dessa data da FIFA, né, mas que acaba sendo completamente ofuscada por conta dessa de hoje, é a reefetivação do Luiz Henrique como técnico da seleção espanhola, né? Roberto Moreno até saiu uma situação bem desagradável, né? Criou um clima ruim, né? Optou por se desligar na seleção espanhola. Eu não cheguei a comentar isso aqui porque não é o foco do canal, mas enfim, né? A notícia de hoje foi muito maior do que a notícia de ontem, ofuscou completamente, né? Mas enfim. Bom, eu fiz um vídeo falando sobre o trabalho do Pochettino no Tottenham. Se eu não lembrar de colocar na descrição, eu já tô falando aqui qual é o nome do vídeo, né? Só botar no YouTube, né? Mundo PL Pochettino, deve aparecer o meu vídeo falando sobre o trabalho do Pochettino no Tottenham. O gigante trabalho do Pochettino no Tottenham, tá? Mas ali é mais falando sobre uma questão tática, técnica mesmo, sobre o trabalho dele avaliando o campo. Nesse vídeo, eu vou tentar me estender muito, eu quero mais falar sobre a minha opinião sobre a demissão, porque assim, na minha opinião, não passa nem um pouco por um fator técnico e tático mesmo, não. Passa mais por uma relação pessoal, né? Eu até assim, já tinha uma opinião formada sobre isso, e eu até esperava que o Maurício Pochettino em algum momento saísse do Tottenham, só que eu não esperava que fosse tão cedo, né? Eu esperava mais que fosse no final dessa temporada, mas foi muito rápido, a gente não chegou nem no meio da temporada ainda, ele já foi demitido, e assim, foi demitido, né? Nem pediu pra sair, né? Enfim. Mas enfim, vamos lá. Eu já tinha uma opinião formada sobre isso, vou tentar ser o mais breve possível e mais objetivo. Eu acho que assim, começando falando bem do Pochettino para depois desembocar no meu argumento. O Pochettino, falando de campo das quatro linhas, ele é um dos grandes treinadores, um dos melhores treinadores do futebol atual. Né? O momento do Tottenham, desde assim, mais acentuado na metade da temporada passada, ou seja, desde o início de 2019, é ruim. O desempenho em campo e assim, ficou muito ofuscado pelo grande desempenho na Champions League, né? Isso de fato. Mas assim, o desempenho em campo vem sendo muito ruim. Óbvio que o time teve uma série de lesões. O Tottenham, se eu não me engano, praticamente todo mundo do time titular ideal do Tottenham, se a gente pensar na temporada passada, se machucou. Né? O time inteiro se machucou praticamente. Pelo menos, sei lá, 5, 6 jogos. Cada um dos titulares ficou pelo menos 5, 6 jogos fora. Né? E um dos maiores méritos do Pochettino sempre foi conseguir encontrar alternativas em cenários adversos e conseguir também preparar o seu time para enfrentar as situações. Né? Era o famoso time, era o time que se adaptava às situações em que em que se encontrava, né? É muita característica do Maximiliano Allegri, por exemplo, que na minha opinião foi o cara que nos tempos recentes mais conseguiu atingir o auge desse tipo de trabalho, né? Então, o Maurício Pochettino sabe jogar com 3 zagueiros, né? Tem, por exemplo, o mérito de escalar o Lucas como um atacante, né? Como um homem de referência mesmo e fazer ele ter a melhor temporada na sua carreira. O próprio Son jogando à frente, né? Em diversos momentos com uma dupla de ataque, ou ao lado do Harry Kane, ou ao lado do Son, ao lado do Lucas, é mérito do Maurício Pochettino. O próprio desenvolvimento do Dele Alli como meia de definição é mérito do Pochettino, né? Na ausência de um Dembélé, que desde 16, 17 vinha sofrendo com muitas lesões. Tem, obviamente, o mérito da incorporação do Winks, né? Se transformando nesse primeiro homem de meio campo. O crescimento do Sissoko como esse segundo volante, né? Fazendo um cara de muita força física para conseguir recuperar e acelerar por dentro. Tudo isso faz parte do mérito do Pochettino, de enxergar as 4 linhas, de enxergar o campo ali. Eu falei assim, alguns vários exemplos, mas tem muitos mais, né? Que agora eu não vou lembrar porque o trabalho dele já tem bastante tempo, né? Você até pode botar aí nos comentários, né? Méritos de jogo mesmo, nas 4 linhas. Isso ninguém tira dele. O conhecimento de campo dele é absurdo. Mas eu também acho que o momento em que as relações pessoais ficam desgastadas, isso é para qualquer ambiente, né? Mesmo até no momento que a gente vive de sociedade, sociedade contemporânea, onde as coisas são muito breves, né? Para usar uma palavra da moda, né? As coisas são muito dinâmicas. As relações elas acabam sendo muito breves e talvez em alguns momentos seja mais válido, seja mais jogo você trocar, né? Porque você criar um ambiente ruim de trabalho sempre acaba resvalando no desempenho técnico da coisa, digamos assim, né? Seja, por exemplo, numa redação de jornal, numa empresa, num restaurante, por exemplo, numa empresa que faz carro, e no futebol ainda mais ainda, né? Porque você tem como causar um baixo desempenho e no final das contas nem ser tão penalizado, né? Porque cai muito em diversos momentos na conta do técnico, né? Mas assim, eu sempre acho que nessas situações
falando especificamente sobre futebol, né? Isso não estou falando que se aplica a um restaurante, por exemplo, uma empresa privada que não seja do futebol, né? Em outra área de atuação profissional, falando especificamente sobre futebol. Nessas situações, e pensando com a mentalidade do clube, a decisão em que vai causar menos danos ao clube é sempre demitir o treinador. E é óbvio, assim, e como eu falei, no momento de relações muito rápidas, as relações são muito dinâmicas, você tentar insistir em algo que não está funcionando pode acarretar a longo prazo em algo muito pior, né? Então eu acho que, assim, na minha opinião, a decisão do Tottenham foi bem tomada. Porque já, como eu falei, né, já desde a metade da temporada passada até o final e o início dessa temporada, o Tottenham, principalmente o início dessa temporada, né, o desempenho do Tottenham é algo muito ruim. Os jogadores são muito morosos em campo. É óbvio que, então quer dizer que tá batendo palma pro jogador, os jogadores fazem certo? Não, não é isso. Mas o clube ele tem que pensar em uma decisão que vai causar menos danos para o clube. A gente sabe, claro, que o jogador tem que ser profissional, isso é óbvio. Ele recebe para ser profissional, para obedecer a autoridade do treinador. Mas nem sempre isso ocorre, né? Nem sempre isso para o clube é a decisão mais fácil de ser tomada e nem sempre isso vai, assim, você colocar o jogador nos eixos vai fazer com que os resultados obtidos dentro de campo sejam os melhores. Eu acho que pra mim um clube, né, óbvio, né, estabelecido suas finanças, que é o primeiro lugar, o clube tem que ser financeiramente saudável. Depois disso, os resultados no campo tem que prevalecer, né? A coisa do campo tem que prevalecer. E num ambiente onde as relações com o chefe, né, com o chefe técnico, né, o técnico no caso, não são boas, são bem desgastadas, na minha opinião estava bem claro, a decisão para o clube que causa menos danos, né, no aspecto técnico mesmo, no aspecto de campo, é demitir o treinador. Não é o melhor dos mundos, né? Óbvio que eu não estou falando que aqui demitir um profissional é uma coisa boa, é uma ação inteligente, óbvio que não, é sempre uma coisa horrível, né? Demissão é uma coisa muito, muito ruim, né? Até por uma questão pessoal, né? O cara tem família, enfim, óbvio que a gente tá falando de profissionais que ganham cifras absurdas. A gente não tá falando de um cara que ganha 30 mil reais, tá falando de um cara que ganha milhões não, né? Mas passa de 300, 500 mil reais, sabe, do Pochettino, não sei, suponho aqui, né? Mas enfim, óbvio que a relação familiar, financeira familiar é completamente diferente. Mas óbvio que nunca é legal você defender a demissão de um profissional. Mas pensando com a mentalidade do clube, num ambiente que já estava completamente contaminado por uma relação pessoal que já estava desgastada, e num ambiente, aliás, num contexto de sociedade mesmo, né, social, onde as relações são muito breves, muito rápidas, a melhor decisão para o clube é de fato demitir o treinador, porque aquilo já não ia mais para lugar nenhum. Né? Óbvio que talvez a decisão mais moral seja você penalizar os jogadores, porque assim, quem não obedece às orientações do treinador são os jogadores. Mas assim, para um clube isso dá muito mais trabalho, né? Então assim, pensando no Tottenham, na instituição, talvez a melhor decisão tenha sido essa, demitir o Pochettino de fato, por mais que eticamente não seja a melhor coisa a se fazer. Mas enfim, acho que eu nem acho que o Pochettino sai perdendo também não, porque ele é um cara que tem muito mercado, né? Já se falou em Bayern de Munique, Manchester United, enfim, não vou aqui fazer vídeo de especulações, né, em relação a Manchester United ou outro clube da Premier League que esteja interessado, porque não é o foco do canal fazer isso, né? Mas enfim, acho que o Tottenham tomou a decisão que pra ele é melhor, porque o momento do trabalho não indicava nenhuma progressão dentro de campo, e quando acontece isso, na minha opinião, via de regra, por mais que o Pochettino seja, sem dúvidas, um dos maiores treinadores da história do Tottenham, né, que disputou talvez o maior jogo da história do Tottenham, que foi a final da Champions League, por mais que não tenha ganhado. Então, por mais que dentro de campo, né, falando de quatro linhas, seja um treinador inteligentíssimo, na minha opinião, um dos mais inteligentes do mundo atualmente, em conseguir arranjar alternativas quando o cenário é adverso, conseguir montar o seu time de acordo com o adversário que vai enfrentar e ser muito competitivo, né, por mais que tenha todos esses pontos a favor do Pochettino, o ponto que sai contra o Pochettino, ele puxa muito para baixo. A relação pessoal no futebol, acima de tudo, é muito importante. E o ambiente já não permitia que a questão técnica e de inteligência do jogo, questão tática mesmo, se sobressaísse a questão das relações pessoais, né? E quando acontece isso, na minha opinião, a melhor decisão que o clube tem a fazer é demitir o treinador. Por mais que pro treinador não seja exatamente, né, a questão do ser humano, do profissional não seja realmente algo louvável, né, falar que é uma boa decisão demitir alguém, porque nunca é, né, relação pessoal mesmo, né, do ser humano, Maurício Pochettino, pro clube eu acho que o Tottenham fez a coisa certa, tá? Isso é a minha opinião, comente aí embaixo o que você acha, tá? E assista o vídeo do trabalho do Pochettino, né, eu vou ver se eu lembro de colocar na descrição, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.